Capítulo 5. Kleber, o refugiado. Batizei minha nova iguana de Kleber. Antes de voltar para sua casa, vó Úrsula me deu um excelente conselho. Toda vez que a dona da casa ameaçasse entrar no meu quarto, eu deveria cobrir o aquário com um amontoado de roupas. Essa é uma das vantagens de se ter um quarto bagunçado. Um amontoado de roupas aqui ou ali não levanta suspeita. Por sorte, quando cheguei em casa, a dona da casa estava ao computador. Berrei um "Mãe, cheguei!", como sempre faço, e nem fui vê-la. Ela berrou um "Oiê!" de volta. Continuo trabalhando. Fui bem de fininho até meu quarto, carregando o aquário do Kleber. Passei sorrateiramente por Gabriela, que estava hipnotizada em frente à TV. Ela também não podia saber de nada. Não confio nem um pouco em Gabriela, principalmente depois que aprendeu a falar como uma pessoa de verdade. Ela nem piscou quando passei. Ótimo! Chegamos sãos e salvos ao meu quarto. Foi assim que Kleber passou a viver em casa, inicialmente como um foragido. Toda vez que a dona da casa se aproximava do quarto, era um risco que nós corríamos. Mas eu sempre dava um jeito de desviar a sua atenção. Fingia uma dor de barriga, pulava no seu colo num repentino ataque de carinho, começava um assunto desagradável como o aumento de mesada, qualquer coisa assim. Nos primeiros dias com Kleber, eu passei um tempão a observá-lo, como se ele fosse um enigma. Ele me olhava de volta, compenetrado e sério. Era uma iguana austera. No começo, nós não conversávamos. Ele me parecia ser mais evoluído do que eu. Talvez fosse uma espécie de réptil filósofo. Eu não sabia o que lhe dizer. Só ficava ali, aguardando para ver o que ia acontecer. Acho que eu começava a me comportar como uma iguana, calado, contemplativo, sem dizer nada. Depois de alguns longos dias, Kleber me fez um pedido. Ele não falou de fato, não é isso. Conversamos através de telepatia. Ele disse que desejava esticar as pernas um pouco. Eu estava tão compenetrado em adivinhar o que Kleber estaria pensando, que havia me esquecido completamente de como ele estaria se sentindo. Imediatamente o tirei do aquário e coloquei debaixo da minha cama. Ali ele podia explorar um novo mundo. Havia tempo que eu mesmo não me enfiava debaixo da minha cama. Quando dei uma olhada para ver a situação, percebi que até para mim seria um mundo desconhecido, tamanha quantidade de tralha. Kleber pareceu gostar do novo território, pois rapidamente correu para um canto. Quase morri de susto quando o vi correndo daquele jeito. No aquário ele mal se mexia. A partir desse dia, toda vez que eu ia para debaixo da escrivaninha, colocava Kleber debaixo da cama. Isolados, cada um em sua ilha, separados por um mar de tapete, conversávamos telepaticamente. Kleber revelou-se um iguana muito compreensivo. Capítulo 6. O melhor aluno. Ninguém na minha escola sabia sobre a existência do Kleber. Ele era um animal inteligentíssimo. Não era para qualquer criança. Aliás, eu também comecei a me sentir muito inteligente por ter um iguana debaixo da minha cama. Nunca fui de ter excelentes notas. Nem cheguei a ser o melhor aluno da classe. Todo ano tem um colega que é o melhor aluno da classe. Coincidentemente, esse fulano é também o melhor filho, o melhor de bola, o mais inteligente, o mais responsável, o mais bonito, o mais organizado, o mais caprichoso, o mais tudo. Na minha escola, esse tal melhor aluno é Luiz Fernando. As pessoas o chamam assim mesmo, com todas as sílabas. Nada de Luizinho, Fer,
Fefeu, Nando, Lula, é Luiz Fernando, como se o próprio nome já fosse um prêmio. Sendo que prêmio é o que não lhe falta. Ele tem medalha de natação, das Olimpíadas de Matemática, do concurso de poesia, da Feira de Ciências, do basquete. A lista não acaba mais. Seu boletim é aquela monotonia. Só A. Não dá nem para ler em voz alta. Fica ridículo. Não estou com inveja. Muito pelo contrário. Tenho pavor de pensar em como seria o mundo se todos fossem Luizes Fernandos. Nenhum fio de cabelo fora do lugar. Uma população de pessoas geniais, tudo perfeito, como um comercial de volta às aulas. Logo depois que Kleber foi para debaixo da minha cama, na escola aconteceu um desses fatos extraordinários que viram nosso mundo de pernas pro ar. Era uma quinta-feira. Diogo, mais conhecido como o fiel escudeiro de Luiz Fernando, tinha faltado. Com isso, Luiz Fernando ficou sem seu companheiro de sempre para lanchar. Achei muito bem feito. Ele teria de ficar sozinho na hora do intervalo, pois Diogo era seu único amigo. Eu, por minha vez, estava indo lanchar no meu canto de sempre com meu amigo monstro, quando Luiz Fernando me chamou para lanchar com ele. Não pensei duas vezes, deixei monstro de lado e fui atrás do Luiz Fernando. Na hora, o monstro não disse nada, mas ficou magoado. Sendo abandonado assim, sem mais nem menos, não sei o que me deu. Eu não tenho interesse algum em fazer amizade com o Luiz Fernando, mas eu fiquei com curiosidade em saber mais a respeito dele. Aquela era a minha chance. Durante toda a minha vida, com muito espanto, eu observei. Eu ficava realmente maravilhado com todos aqueles as. Imagine uma pessoa que nunca tirou uma única nota vermelha na vida. Nem em geografia! Também nunca esqueceu uma lição de casa, sabe os elementos da tabela periódica de cor e nunca foi para a diretoria. E o estojo dele, então, parece uma vitrine de shopping. Tudo limpinho e organizado, canetas que funcionam, com as tampas correspondentes. Até a borracha do Luiz Fernando é branca, como no dia em que a comprou. Sem rabiscos, nenhuma caretinha sequer. É assustador. Eu achava que um sujeito assim só podia ficar rico quando crescesse. Luiz Fernando, o que você pensa em ser quando crescer? Perguntei. Quero ser professor universitário. Hã? Isso aí não dá dinheiro não. Eu sei porque o meu pai é. Respondi. Seu pai é professor? Ele dá aula do quê? Economia. Que legal! Ele respondeu todo interessado. Naquele momento, percebi que Luiz Fernando não seria o próximo Bill Gates. Não provocaria nenhuma revolução científica, não teria um escritório de parede de vidro e muito menos um helicóptero. Ele quer ser algo como meu pai, descabelado e idealista. E você, o que você quer ser? Ele me perguntou. Produtor de efeitos especiais, respondi. O correto seria dizer cineasta, mas ele não me levaria a sério. Expliquei meus planos de trabalhar num grande estúdio de cinema, criando monstros, tempestades e guerras. Contei sobre algumas experiências que havia feito em casa, com massinha e durepox. Disse que em breve começaria a fazer o meu primeiro filme. Não sei se Luiz Fernando não se interessou ou se achou aquilo uma grande besteira. Talvez não tivesse entendido mesmo. O fato é que quando terminamos o lanche, eu estava empolgadíssimo, falando sobre as mais modernas técnicas de animação. Mas ele não estava nem aí para minha conversa. No caminho de volta para a classe, encontramos com o meu amigo monstro. Fui lhe contar sobre o meu papo com Luiz Fernando, mas ele nem me deu bola. Me deixou falando sozinho. Monstro estava furioso comigo. Esse, aliás, é o motivo do seu apelido. Quando ele fica bravo, sai de perto. Foi o que eu fiz. No dia seguinte, Diogo reapareceu e, como era de se esperar, foi lanchar com Luiz Fernando na hora do intervalo. Os dois passaram por mim sem cumprimentar.
Monstro continuava uma fera comigo. Ele também não quis saber da minha companhia. Foi assim que, de uma hora para outra, eu havia perdido meu melhor amigo por causa do panaca do Luiz Fernando. Tornei-me um homem solitário. Na hora de lanchar, não tinha mais um companheiro. Monstro, teimoso feito uma porta, passou a semana inteira sem olhar na minha cara. Ele preferia lanchar sozinho, sentado do outro lado do refeitório, olhando furioso em minha direção. Nem sei como não engasgava. Num outro canto, Luiz Fernando e Diogo conversavam tranquilamente. Era uma situação ridícula, os dois se divertindo, conversando sobre assuntos que nem consigo imaginar, comendo seus sanduíches sob o sol brilhando, enquanto eu me sentia um rejeitado. Então não pensei duas vezes. Devorei meu lanche e caminhei até Monstro. Parei bem na sua frente e disse: "Olha aqui, Monstro, você foi meu amigo a vida toda e agora nós nem nos falamos. Por isso, quero te pedir desculpas, mas você não precisa aceitar minhas desculpas agora. Continue aqui mesmo e preste atenção no que vou fazer. Com licença e bom apetite. Já volto." Dito isso, atravessei o refeitório. Andando em linha reta, fui em direção aos dois. Eles me olharam com cara de interrogação. Mirei bem no meio da cara do Luiz Fernando e bong! Meti um soco no seu nariz. Ele tombou para trás, feito um dominó. Diogo soltou um berro. Em 5 segundos, juntou uma multidão à minha volta. Inclusive o Bedel, que me arrastou dali pelo braço. Não deu outra. Diretoria. Mas valeu. Dessa vez, embora eu esteja novamente enfurnado debaixo da minha escrivaninha, não sinto um pingo de arrependimento. Foi tão boa a sensação daquele nariz perfeitinho se afundando. Capítulo 7. Kleber, o pacifista. Kleber, uma iguana muito perspicaz, logo intuiu que alguma coisa tinha acontecido. Algo que eu não lhe contei justamente por temer a sua reação. Normalmente, Kleber é bem discreto, mas dessa vez, vendo o sorriso maroto que estava no meu rosto desde que voltei da escola, ele comentou: "Você aprontou alguma coisa." Quebrei o nariz do Luiz Fernando. "Você fez o quê?" Kleber, você ouviu? Quebrei o nariz do Luiz Fernando com um soco bem dado. Bong! Bem no meio da fuça dele. Kleber balançou a cabeça em sinal de desprezo. Virou-se para observar a tampa de uma caixa de quebra-cabeça debaixo da cama. Era uma paisagem do deserto do Saara ao pôr do sol. Eu já havia reparado que quando Kleber não gostava de alguma coisa, ele se recolhia para esse canto. Eu achava bonito vê-lo assim, em frente a uma paisagem desértica de 500 peças. "E aí, Kleber, você não vai dizer nada?" perguntei. "É lamentável. O nariz quebrado?" "Não, o nariz já não importa. Lamento a sua atitude." "Mas eu não tinha outra saída. Por causa dele, Monstro não fala mais comigo. Eu precisava dar uma lição no Luiz Fernando." Kleber desviou o olhar do deserto e me encarou. Disse: "Você apelou para a violência." Ele baixou os olhos novamente e deu uma rabada na caixa, derrubando a imagem do Saara. "Tinha outro jeito?" perguntei. "Sempre tem outro jeito." "Eu não pensei direito. Quando vi, já estava lá." "E vocês ainda se dizem animais racionais." De repente, senti vergonha pela minha espécie. Que ironia, né? De racional não teve nada, foi por instinto. "E dizem que é essa a diferença, que vocês pensam." Fiquei constrangido, não por mim, mas por toda a raça humana. "Quando você olha para mim, o que você vê?" Kleber perguntou. "Um mini pré-histórico", respondi. "E onde estão os grandes pré-históricos, meus antepassados?" "Foram extintos", respondi apreensivo. Tive a impressão de que Kleber estava querendo chegar a algum lugar com aquele papo estranho. Ele continuou: "Eles foram exterminados. Não sobrou nada, nada."
Com o rabo, Kleber levantou a caixa, subiu nas costas de um urso de pelúcia e apoiou a cabeça sobre as patas dianteiras. Ali ficou muito quieto. Depois disse baixinho: Posso não ser um ser iluminado. Reconheço as minhas limitações. Mas uma coisa te digo, Igor: sou da paz.